Seja muito bem-vindo ao primeiro dia da nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos aqui no nosso dia 1 e o tema do dia é cuidado para não perder a palavra. O versículo-chave é: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E aqui o texto diz: ao começar um novo ano, reflitamos sobre a importância de não apenas receber, mas também compreender e manter a palavra de Deus em nossos corações. A semente é a palavra do reino, o terreno é comparado ao nosso coração. E aqui eu quero chamar a tua atenção para uma primeira distinção importante: a diferença entre entender e compreender. Entender tem a ver com adquirir a informação, a captar o conceito de forma imediata. Porém, compreensão tem a ver com o processo de internalizar esses conceitos, tem a ver com a capacidade de ver por dentro a realidade apresentada por essa renovação de uma compreensão e um entendimento espiritual. A compreensão, ela tem mais profundidade do que o entendimento. Por isso que a proposta não é de adquirir novas informações, mas de renovar o entendimento por meio da compreensão, uma assimilação mais profunda, baseada numa análise, numa reflexão, numa meditação que vai levar à internalização de cada conceito, de cada verdade, de cada palavra. Por quê? Como mencionado em Hebreus capítulo 4, versículo 2, é vital que a palavra ouvida se misture com a fé em nós que a ouvimos. Esse texto ele é muito importante. Olha aqui, eu vou ler com você. Porque diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então está falando aqui de uma palavra que foi ministrada. Então não pense que foi a palavra que falhou para com aqueles que se perderam na jornada, mas sim o fato de que essa palavra não teve proveito porque não acrescentaram fé, não houve essa internalização, essa compreensão, essa assimilação, esse guardar da palavra dentro do coração. Então é possível sim que nós venhamos ouvir muitas palavras de Deus durante todo esse ano e perdê-las. E não só perdê-las. A parábola do semeador nos adverte que a palavra pode ser perdida devido a um coração passivo, autossuficiente, indiferente ou obstinado. Então a parábola do semeador vai dizer que essa palavra não só pode ser perdida, mas que também essa palavra é roubada. Essa é roubada por quê? É roubada porque nós nos deixamos ser roubados. Muitas vezes somos roubados por descuido, por negligência, por abandono, por falta de atenção, de proteção, de segurança, de cuidado. Preste atenção, 2025 tem muitas palavras poderosas de Deus para a sua vida. E não perca essas palavras por falta de fé, de engajamento, de envolvimento, de meditação, de internalização, por causa dessa negligência, dessa falta de atenção, dessa obstinação e teimosia. Nós muitas vezes nos deixamos ser roubados. Ao recebermos a palavra do reino, tornamo-nos como sementes plantadas para frutificar nesse mundo. A responsabilidade que acompanha essa palavra é grande e cada um será responsável perante Deus pelo que fez com a palavra recebida.
Então guarda isso no teu coração. Não se deixe ser roubado. A Bíblia fala de uma palavra semeada nesse coração endurecido. Endurecido pelo quê? Pela obstinação. A palavra do endurecimento está totalmente associada com a incredulidade, que é o ato decidido de não crer. Então, incredulidade não é fraqueza. Incredulidade é pecado, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Então guarda isso no teu coração. Nós vamos voltar a falar sobre isso em outros dias, mas não se deixe ser roubado nas palavras de Deus para a sua vida. Por quê? Porque nós prestaremos conta, nós seremos julgados pelas palavras que ouvimos. Quando a palavra diz que ela não volta vazia, não é porque ela fica solta. Um dia, se Deus quiser, ela vai se cumprir. Ela não volta vazia porque todas as vezes que Deus libera uma palavra, ela cumpre o seu propósito de trazer definição para nós. Olha o que diz João 12:45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Nós seremos julgados pelas próprias palavras que negligenciamos, que perdemos por falta de atenção, por endurecimento do nosso coração. O texto continua. Presta atenção que o texto continua. As narrativas do livro de Atos mostram que quando o Espírito Santo fala, a ação é inevitável. Neste novo ano, somos chamados a confessar e viver conforme a palavra, para que não nos percamos no tempo. A palavra é o verbo em ação, e a fé é a manifestação dessa palavra. Assim, o reino de Deus é a ação de Deus em movimento. Considere Noé, que não se apegou à arca que construiu por anos, mas se moveu conforme a direção de Deus para experimentar uma nova realidade. Da mesma forma, Davi não se limitou ao tabernáculo de Moisés, mas avançou para estabelecer o trono em Sião, abrindo caminho para uma nova dimensão de governo espiritual. Somos parte de uma história maior que começou antes de nós e continuará além de nós. Não devemos remover os marcos antigos, mas também não podemos permitir que eles nos impeçam de estabelecer os novos. Lembrando que Deuteronômio 19:14, quando fala dos marcos antigos, estão falando de marcos norteadores para a herança futura. Isso é muito interessante. Deixar as coisas velhas é uma coisa, mas não remover os marcos antigos é outra coisa. O velho tem que ser deixado, mas o antigo é preservado como um marco norteador do novo, do futuro. Fé é resposta. Davi, Moisés foram homens que avançaram para o novo de Deus, para aquilo que estava além do momento que estavam vivendo no presente. Estamos em constante movimento e Deus ainda não colocou um ponto final em nossa jornada. O desafio é diminuir a distância entre o que ouvimos e o que efetivamente fazemos, vivendo a palavra em ação. Essa é a primeira palavra diretiva para que você comece o ano consciente de que não podemos perder a palavra, porque a palavra de Deus ela é dinâmica e fé é palavra em ação. 3 reflexões para você no dia de hoje. Como garantir que a palavra seja ouvida, compreendida e retida em meu coração? Segunda questão, de que maneira posso me tornar mais ativo e responsável pela palavra que recebo? Quais as mudanças precisam ser feitas para alinhar meus atos com a palavra que ouço? Pense sobre isso, reflita sobre isso, tire aí alguns momentos para pensar sobre isso e faça uma oração, se comprometendo a não apenas adquirir novas informações, mas compreender a palavra de Deus.
guardar a palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida com essa meditação, com essa palavra de Deus para o seu coração. Palavra de fé, de amor e de esperança. Que Deus te abençoe.